Olá, bem-vindos a mais um vídeo sobre lei da atração e manifestação. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a sorte. É uma mentira ou é verdade? O mundo está repleto de indivíduos que magicamente parecem atrair o sucesso. Parece que a oportunidade aparece subitamente e os encontra, sem precisar que procurem por ela. São os Carnegie, os Ford de ontem e os Trumps e Gates de hoje. Algumas pessoas acreditam que esse tipo de sucesso é sorte. Mas a verdade é que cada indivíduo que criou sucesso em uma base repetida seguiu um padrão de fazer as coisas certas na ordem certa. O sucesso deixa vestígios e quando estudamos esses empreendedores em série, podemos recuar e identificar os padrões que habitualmente aplicaram para cada um. Napoleon Hill já abordou esse assunto com Andrew Carnegie quando ele perguntou: não é verdade que o sucesso é frequentemente resultado da sorte? Os pensamentos de Carnegie sobre o assunto eram caracteristicamente diretos. Se você analisar a minha definição de sucesso, verá que não há elemento de sorte nela. Um homem pode, e às vezes os homens o fazem, têm oportunidades por simples chance ou sorte, mas costumam sair fora dessas oportunidades na primeira oposição que acontece. Ou seja, as oportunidades podem se apresentar de forma aleatória e sem razão aparente, mas o sucesso não pode ser alcançado somente agarrando uma oportunidade. Devem-se seguir certos princípios de forma habitual, a fim de criar sucesso a partir dessas oportunidades. Carnegie era, com certeza, seu próprio caso em questão. O dono de indústria, magnata do aço, investidor, vendedor e estudioso, sabia que seu extraordinário sucesso não era devido à sorte, mas sim à sua aplicação consistente do mesmo conjunto de princípios de sucesso para cada nova oportunidade que surgia. Trey Urban também reconhece que estar no lugar certo, quando a oportunidade se apresenta, é uma vantagem. Mas, como Carnegie não é esse tipo de particular de sorte que acredita ao seu sucesso. É a habilidade de identificar essa oportunidade, agir sobre ela e aplicar certos princípios a fim de maximizá-la. Ele esteve nos bastidores de algumas empresas incríveis, incluindo a JetBlue Airways, OneSky e Azul Linhas Aéreas Brasileiras. Dentre as suas realizações mais notáveis, no entanto, foi a fundação do site de descontos em viagens Priceline.com. Reflita sobre os sucessos de Trey e um padrão torna-se prontamente aparente. Quando perguntado sobre o fator determinante na busca de qualquer empenho profissional, Trey diz que o dinheiro nunca foi uma consideração para ele. Nunca fui atrás de dinheiro, eu busquei oportunidades. Sempre fiz o que gostei e houve momentos em que percebi que não estava fazendo o que eu gostava. E mudei algumas mudanças na vida quando isso aconteceu. Os antecedentes de Trey no setor aéreo não limitaram as oportunidades que ele explorou e aproveitou. Estar envolvido na fundação da Priceline lhe proporcionou uma oportunidade única de ultrapassar sua zona de conforto e expandir seus horizontes. Embora ainda tivesse raízes no mundo da indústria aérea que lhe era familiar, sua singularidade e força vieram do fato que era baseado na internet, um conceito relativamente novo na época. Foi o ponto zero da bolha da internet. Jay Walker teve uma ideia para trazer o comércio para o seu lado. Na época, eu tinha uma empresa de consultoria
e tive a oportunidade de trabalhar com Jay. Meu conhecimento era no ramo da aviação, então basicamente construímos a Priceline como comércio direcionado ao comprador, indo às companhias aéreas para ver como poderíamos conseguir bons preços. Foi uma época em que as pessoas olhavam na internet e diziam: isso vai mudar o mundo. Seu empreendimento provou fazer exatamente isso. Partimos de uma ideia que era vender passagens aéreas até o seu pico, onde vendemos 30 mil passagens por dia. Estávamos impactando significativamente a ocupação das companhias aéreas, que eram nossos principais clientes. Algumas não participaram inicialmente. Nós começamos com 2 companhias aéreas e depois de passar uma tonelada de negócio a eles, outras participaram. Embora a Priceline se concentrasse inicialmente no setor de companhias aéreas, um setor em que Trey contribuiu com seu conhecimento, experiência e relacionamentos, a empresa acabou se expandindo para o setor de hotéis, mas ainda manteve o seu foco principal no setor de viagens, permitindo obter conhecimento e habilidades em novas áreas, e fiel ao seu padrão, encontrar e atuar sobre novas oportunidades nessas áreas. Como muitas vezes acontece, quando uma ideia nova é apresentada ao mundo, as pessoas inicialmente pensaram que Trey e sua equipe estavam loucos, mas ele podia reconhecer a oportunidade e o fato de que era o momento certo. Eles tiveram uma visão, entregaram essa visão com articulação e entusiasmo, e seu entusiasmo e crença provaram ser contagiosos. Logo, as pessoas quiseram seguir sua energia. Há casos na vida e pessoas inteligentes que nunca conseguiram encontrar a oportunidade certa. Eu acho que parte disso é que, se você faz o que gosta, é mais provável de acontecer do que se você perder o estímulo do que faz e ir ao trabalho todos os dias. Esforçar-se em um trabalho que você odeia não permitirá que nenhuma oportunidade espetacular bata à sua porta, principalmente porque você está muito preocupado com a sua insatisfação para poder vê-la. Mas quando, como Trey, você tiver paixão e um interesse genuíno por seu negócio, as oportunidades de que você precisa aparecerão para você, de uma maneira que pode parecer sorte, mas é de fato a ordem natural do universo. O que faz uma ideia ou pensamento mais bem-sucedido do que o outro? A ideia em si, a execução ou a combinação de ambas? A experiência de Trey sugere que é algo diferente. Eu diria que tive muitas ideias na minha vida, algumas das quais eu executei bem e outras não. O que eu aprendi é que a melhor ideia é aquela que cresce com a participação de outras pessoas, porque você começa com uma ideia e a capacidade de executá-la por si só é sempre limitada. Então, cerque-se de pessoas em quem você confie para resolver os 90%, que são realmente uma boa ideia, e pegue os 10% que precisam de algum trabalho e avance em uma direção diferente. Você precisa de pessoas para ajudá-lo a resolver qual porcentagem é boa ou ruim. Ou seja, não se apaixone profundamente por sua ideia original, que você se torna inflexível. Esteja aberto a melhorias e sugestões. Inúmeras ideias, potencialmente fantásticas, foram tão embaladas e protegidas por seus geradores, devido ao medo de serem alteradas, além do reconhecimento de que nunca viram a luz do dia. Considere a possibilidade de que a sua ideia pode ter tantos pontos fortes quanto fracos. Então, reúna a coragem para cercar-se de pessoas que dizem o que você precisa ouvir,
e não o que você quer ouvir. Trey conhece seus pontos fracos, então ele faz questão de se cercar de pessoas que o complementam e equilibram. Como resultado, ele se torna mais forte. Contrate sempre pessoas melhores que você. Às vezes é difícil de fazer, mas é sempre um objetivo que vale a pena. Trabalhei para companhias grandes e pequenas, e você encontrará pessoas que se definem por si mesmas, porque têm medo de contratar pessoas que vão superá-las. Essas pessoas raramente acabam brilhando. São as pessoas que podem canalizar o gênio dos outros à sua volta, que acabam fazendo as coisas acontecerem. Ele se refere a essa estratégia como trabalhando seus pontos fortes e contratando seus pontos fracos, e é um dos segredos de seus múltiplos sucessos. Napoleon Hill definiu um gênio como aquele que tomou total posse de sua própria mente e a dirigiu para objetivos de sua própria escolha, sem permitir influências externas para desanimá-lo ou enganá-lo. Conhecendo o seu objetivo e buscando participantes que possam ajudá-lo a melhorar sua ideia ou plano, Trey criou um modelo de sucesso baseado no benefício mútuo, que ele pode reproduzir repetidamente. Há muitas pessoas por aí que estão prontas, dispostas e capazes de ajudá-lo a executar seus pensamentos e ideias e torná-los sua realidade. Contando com a ajuda dessas pessoas, você está dando a elas uma chance de revelar seus pontos fortes e de participarem da sua oportunidade e do seu eventual sucesso. E quando você ajuda alguém a escalar uma montanha, você também está subindo mais alto. Olá e bem-vindos a mais um vídeo sobre lei da atração e manifestação. No vídeo de hoje vamos falar sobre: o sucesso sempre gera mais sucesso? Como qualquer um que o tenha alcançado vai lhe dizer, o sucesso não pode ser atribuído à sorte. Aqueles que desfrutam de múltiplos sucessos seguem um padrão comum, sabem o que amam fazer e usam sua experiência e perícia para gerar novas ideias e negócios. Seu sucesso não é um jogo de acaso em que eles desafiam as probabilidades, e sim a implementação intencional de princípios de sucesso que foram empregados por lendários líderes de pensamento ao longo dos tempos. Quando você aplicar esses princípios comprovados, o sucesso inevitavelmente gerará sucesso. Aprender a reconhecer a oportunidade quando ela bate a porta, como os fundadores fizeram quando tiveram a oportunidade de participar da fundação da Priceline, é uma chave especial e essencial para conseguir o sucesso. A verdadeira marca do sucesso não está na oportunidade, mas sim no que você faz com essa oportunidade. Ela está sempre batendo a porta. Comece a fazer as coisas certas, na ordem certa, e você começará a ouvir. Quando Napoleon Hill disse "penso e acontece", ele estava esclarecendo o fato de que qualquer um que já recebeu alguma coisa que queria, começou pensando nisso. Sendo assim, porque algumas pessoas agem sobre suas ideias, enquanto outras não. Porque os pensamentos são simples formas de passar o tempo ocioso para alguns, enquanto que, para outros, são as sementes da extraordinária realização. O Dr. Shiriri Pillai, professor clínico assistente de psiquiatria na Universidade de Medicina de Harvard, tem uma perspectiva única e valiosa sobre essa questão.
O Dr. Pillai é um pesquisador de imagem cerebral que tem estudado o cérebro por mais de 17 anos em um laboratório no Hospital McLean, o maior hospital psiquiátrico de Harvard. Eleito consistentemente um dos 3 principais hospitais psiquiátricos dos Estados Unidos, onde também atuou como diretor do programa ambulatorial de transtornos de ansiedade. Como resultado de seu extenso tempo gasto em trabalho clínico e pesquisa, o Dr. Pillai também iniciou uma empresa chamada Grupo Neurobusiness, a primeira organização do gênero que ajuda as pessoas, tanto no mundo corporativo quanto fora, a superar obstáculos psicológicos e a perceber o seu maior potencial. Usando métodos orientados para o cérebro, comprovados por pesquisa. Essa companhia sensacional foi eleita uma das 20 melhores condutoras no desenvolvimento de liderança no mundo em 2013 pela Training Industry. Além de ser extremamente qualificado para falar sobre o cérebro de um ponto de vista profissional, o Dr. Pillai também é um testemunho vivo do fato de que os pensamentos se tornam realidade e um especialista em superar os obstáculos que podem impedir o sucesso. Um exemplo disso, quando perguntado sobre como ele chegou a Harvard, Dr. Pillai respondeu com naturalidade: "Eu liguei para eles." Acontece que foi exatamente o que ele fez. Quando percebeu que queria ir para Harvard, ele realmente pegou o telefone e ligou. Após perguntar pelo diretor de Harvard, e então pelo reitor, antes de finalmente entrar em contato com o chefe do departamento de psiquiatria, enviou seu currículo. Foi entrevistado por telefone e 2 semanas depois recebeu uma ligação informando que estava dentro. O resto é história. Agora, deve-se dizer que o Dr. Pillai tinha feito especificamente bem antes de dar esse telefonema. Já era um dos melhores alunos de medicina, pianista, poeta e atleta. Mas como ele salientou, havia provavelmente muitas outras pessoas com credenciais similares. A diferença foi que, assim que teve esse pensamento, ele agiu. Ele explicou que, do ponto de vista biológico, para que ocorra uma ação, a ação cerebral deve ser ativada. Para passar da ideia ou pensamento à ação, você deve estar engajado ao pensamento, o bastante para torná-lo uma prioridade. Seu compromisso veio ao reconhecer que ele simplesmente não suportava a situação em que estava e que precisava sair. Quando ele reconheceu por completo que realmente precisava escolher onde iria fazer sua residência em psiquiatria, a positividade de fazer essa mudança compensou o fato de estar preso na mesma situação antiga na África do Sul. Tanto assim que seu cérebro simplesmente o levou a ligar e a deixar o país. Esse tipo de situação na qual você conscientemente diz para o seu cérebro, porque a circunstância atual não é boa e o futuro é muito mais desejável, permite que você faça um acordo com ele para mudar. Na verdade, os estudos mostram que esse tipo de prós do futuro e contras do agora ativa o córtex frontal esquerdo e aumenta seu compromisso de mudança e as chaves de você não voltar ao que estava fazendo. Pessoas bem-sucedidas, para quem os pensamentos se tornam ações, sempre pesam a ação. E aqueles que não a fazem têm dificuldade em convencer seus cérebros a agir. No entanto, a pergunta permanece: por que algumas pessoas agem sobre seus pensamentos, enquanto outras não? Conforme a pesquisa de Dr. Pillai demonstrou, existem de fato alguns obstáculos que podem interferir
na evolução do pensamento para a realidade. A boa notícia é que para cada um desses obstáculos há também um método facilmente aplicado para superá-los. Para começar, Dr. Pillai apontou um sutra antigo de Os Yoga Sutras de Patanjali, que afirma que o desejo e a sua realização são contínuos, separados apenas pelo tempo e lugar. De acordo com o Dr. Pillai, para reduzir a distância entre os dois, simplesmente temos que nutrir as condições certas em nossos cérebros para agir. Uma das principais razões pelas quais alguns não agem sobre seus pensamentos é que eles negligenciam para mudar seu entendimento no objetivo mental desde o início. O momento em que uma pessoa bem-sucedida tem um desejo, ela começará a se comportar como uma pessoa que já realizou esse desejo. Por exemplo, pessoas bem-sucedidas que desejam ser bilionárias começarão a pensar como se já possuíssem os bilhões reais muito antes. Se você quer se tornar um médico ou um dançarino, você tem que pensar, sentir e trabalhar como um antes de se tornar um. É a única maneira de chegar lá. De acordo com o Dr. Pillai, há muita ciência do cérebro para atestar essa perspectiva. Neurologicamente falando, os pensamentos são impulsos ou padrões elétricos no cérebro. Nós os experimentamos em palavras ou imagens, mas são simplesmente elétrons que fluem em um circuito. Esse circuito do pensamento deve se conectar ao fazer ou ao circuito de ação, para que os pensamentos se tornem realidade. Ele faz isso com mais facilidade se nos imaginarmos já no objetivo, porque, efetivamente, nossa imaginação programa o GPS do cérebro com um destino. Quando isso acontece, o cérebro então mapeará a rota para esse destino. Por que então muitas pessoas se imaginam em um cruzeiro, mas nunca conseguem viver isso? Ou imaginam estar apaixonados pela pessoa perfeita, mas nunca conhecem ninguém? Ou sonham com um dia em que podem perder peso e nunca conseguem? Segundo o Dr. Pillai, é porque existe uma maneira correta e errada de empregar a imaginação a serviço de um objetivo. Pense em atletas experientes, disse ele. Os cientistas estudaram seus cérebros e sua psicologia há anos e descobriram algumas coisas incríveis. Quando as pessoas se imaginam levantando pesos mais pesados, elas conseguem. Quando elas se imaginam nadando, aumentam a flexibilidade das articulações. E os exemplos não têm fim, mas há uma fórmula para imaginar. As pessoas que agem usam essa fórmula, enquanto outras desistem de forma prematura, porque perdem a confiança. Atletas experientes raramente perdem a confiança. E isso é devido ao imaginário que eles aprendem a usar. 2 tipos de imaginário são os melhores para aumentar a confiança desde o início. Imaginando a superação da adversidade ou o seu avanço, e imaginando executar sua ação mais temida, impecavelmente. Não é a imagem de segurar o troféu no final o que aumenta a confiança, mas a imagem do progresso de ganhar de virada. Algumas pessoas, depois de ganhar confiança, ficam ansiosas quando começam a imaginar que estão em direção a seus objetivos. Então elas param de imaginar prematuramente. Estudos mostram que a imagem real faz a diferença. Quando você imagina na primeira pessoa, ativa o cérebro com mais força, mas também causa mais ansiedade. Para lidar com essa ansiedade,
Dr. Pillai sugere mudar para uma perspectiva de terceira pessoa, em que é possível observar uma imagem tão real, distanciada de si mesmo na situação. Imagine, por exemplo, campeões de atletismo. Eles, ao se imaginar na terceira pessoa, se verão alinhados na linha de partida ou correndo na pista, ou ainda alcançando a linha de chegada primeiro. Na primeira pessoa, eles vão apenas imaginar a pista na frente deles. Ambos os tipos de imaginário são excelentes para seu cérebro. Começar em terceira pessoa e em seguida mudar para a primeira pessoa pode ajudar a reduzir a ansiedade. Entretanto, o Dr. Pillai adverte que nada disso importa se você realmente não acreditar no seu objetivo. Quando você acredita em sua imagem-pensamento, seu cérebro tentará desenvolver uma resposta a ela. Por exemplo, se eu pedir que você imagine que está girando a sua mão em 20 graus, o centro de ação do seu cérebro disparará como se estivesse realmente fazendo isso. Mas se eu pedir que você gire 270 graus, seu cérebro simplesmente ficaria estacionado. Nenhuma ativação, nenhuma ação. É porque o seu cérebro não acredita que isso seja possível. Quando você não acredita que algo é possível, seu cérebro não desperdiça seu tempo tentando. É por isso que a missão da minha vida é expor às pessoas a ciência do que é possível de todas as formas que eu puder. E a conclusão? Aqueles que agem se atrevem a imaginar, e eles imaginam de uma maneira muito específica. Olá e bem-vindos a mais um vídeo sobre lei da atração e manifestação. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre por que você procrastina tanto, mesmo já tendo objetivos. A procrastinação é outra barreira comum na trajetória do pensamento à realidade. Pillai explicou que, na verdade, existem vários tipos de procrastinação, e cada uma pode ser útil ou prejudicial. Os procrastinadores do entusiasmo esperam até o último minuto para fazer as coisas, porque gostam da correria de última hora. Isso pode ajudá-lo quando você precisa de pressão, mas pode te prejudicar a longo prazo. Você está basicamente obtendo um elevado estresse. E embora você possa gostar, seu coração e cérebro não aguentam tanto. Os procrastinadores de evasão evitam a tarefa em questão porque não aguentam fazê-la. Isso pode ser bom se eles realmente não precisarem fazer, mas se a fizerem, torna-se problemático. Se você tem que ter uma conversa difícil com seu cônjuge, por exemplo, adiar isso só pode piorar as coisas. Já os procrastinadores indecisos não conseguem descobrir o caminho a seguir para uma ação. Então, eles simplesmente não decidem, pensando que, ao não decidir, talvez nunca tenham que agir. Isso pode ajudar se você não tiver que decidir. Mas e se você tiver? Alguém em um relacionamento de longo prazo que hesita infinitamente a decisão de se casar, por exemplo, corre o risco de terminar sozinho. Para reduzir a distância entre um pensamento e sua manifestação, você deve saber qual tipo de procrastinação está no seu caminho e encontrar uma maneira diferente de obter o benefício que você experimenta ao procrastinar. Se você é um procrastinador do entusiasmo, encontre uma maneira menos prejudicial de obter o êxtase, como a meditação. Em essência, você deve substituir o que ativa o centro de recompensas do cérebro para que a recompensa da procrastinação seja vencida.
Subjacentes a todos esses diferentes tipos de procrastinação estão o que Pillai chama de nossas estimadas ilusões. Uma delas, talvez a mais perigosa, é o perfeccionismo. As pessoas veem o perfeccionismo como o padrão de ouro dos campeões, o segredo por trás de todas as conquistas superiores. E não é. Na verdade, ele acredita que o perfeccionismo pode realmente atrasar o cérebro. Um exemplo extremo é o do transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC, em que as pessoas ficam presas em suas obsessões e não conseguem prosseguir até estarem 100% seguras. No entanto, mesmo um perfeccionismo leve pode inibir seriamente o crescimento e o sucesso. Se houvesse uma coisa que eu pediria para as pessoas perderem, para permitir que os pensamentos se tornassem as coisas que são, seria o perfeccionismo, diz o Dr. Pillai. Nós realmente precisamos entender mais profundamente que os campeões e as pessoas bem-sucedidas são assim porque não estão presos em seu perfeccionismo. Além de ser ótimo, eles também se recuperam mais rapidamente. Se você é alguém que sai do trilho ao tentar perder peso, então você pode parar de tentar completamente, em vez de acabar com o seu objetivo ou mudá-lo. Se você falhar ao alcançar seu objetivo, redirecione, redirecione e redirecione. A recuperação envolve aprender rápido, perdoar a si mesmo e seguir em frente. Se você quer que seus pensamentos se tornem realidade, se concentre em aprender a arte da recuperação. É tão importante quanto excelente. O perfeccionismo é uma ilusão que o atrasará e impedirá que você alcance seu objetivo. Quando você se perceber sendo perfeccionista, pergunte-se se você está usando tempo suficiente na prática da recuperação. Olá e bem-vindos a mais um vídeo sobre lei da atração e manifestação. No vídeo de hoje vamos falar por que tenho tanto medo de tentar. Por mais de 17 anos, Dr. Pillai estudou o medo no cérebro. Ele também viu centenas de pessoas para quem o medo tem sido um sério obstáculo para a realização e a felicidade. As pessoas pensam que é tudo controle do pensamento e não é. O fato é que, se estamos estressados e com medo, nossos pensamentos estarão fora de nosso controle e nunca se tornarão realidade. O estresse se refere ao distúrbio da atividade cerebral coordenada que ocorre quando, por exemplo, você teve uma briga com o seu cônjuge ou abriu sua caixa de entrada e deu de cara com pedidos e demandas impossíveis. As pessoas com quem isso acontece frequentemente fazem um acordo oculto com elas mesmas de que seu objetivo é simplesmente superar o dia. Elas até se convencem de que não têm pensamentos sobre o sucesso ou, se o têm, não têm interesse em que esses pensamentos se tornem realidade. Se você tem esse estresse, então tem que passar por uma avaliação de desempenho, ou visitar seus sogros, ou encontrar amigos em um restaurante enquanto estiver em uma dieta, nenhuma redefinição ou reorientação o levará a seu objetivo. De fato, tentar controlar seus pensamentos só piora as coisas. Então, o que você faz? Uma opção eficaz é praticar o que os cientistas chamam de introspecção emocional.
e o que os médicos chamam de atenção plena, mindfulness. Simplificando, isso envolve colocar sua atenção em sua respiração e permitir que seus pensamentos sejam apenas a eletricidade que são, sem atribuir significado a eles. Faça isso por 20 minutos, 2 vezes ao dia, e você poderá realmente mudar a maneira como os neurônios conversam uns com os outros em seu cérebro, tornando-o muito mais propenso a cooperar na conversão de seus pensamentos em realidade. Outra opção é enfrentar o estresse. A chave aqui é transformar sua sensação de estresse de algo vago, esmagador e assustador em algo concreto e controlável. Perceba exatamente o que está te estressando. Escreva cada item em um papel até que esvazie sua cabeça e não consiga pensar em mais nada. Pegue 1 ou 2 destas coisas, se puder, e então tente controlar seus pensamentos, redefinindo ou reorientando. Uma vez que você fizer, seus pensamentos poderão ser controlados o suficiente para reduzir sua ansiedade, e então se tornarão realidade. Você também precisa ter certeza de que está articulando seus pensamentos de forma a possibilitar que o seu cérebro atue sobre eles. Como diz Dr. Pillai, precisamos pensar nos pensamentos como blocos de construção. Eles precisam ser de forma e tamanho certos para que possamos transformá-los no que queremos. Ele continua explicando que um pensamento, quando ocorre no início, é realmente uma intenção e que existem 2 tipos de intenções no cérebro: intenções de objetivo e intenções de execução. Intenções de objetivo são amplas. Por exemplo, eu quero perder peso ou eu quero ficar rico. Esses são excelentes pontos de partida, mas muitas vezes são muito grandes ou inespecíficos para que o cérebro faça qualquer coisa com eles. Você deve convertê-los em intenções de execução para que seu cérebro os transforme em realidade. Em vez de uma intenção geral de perder peso, por exemplo, enquadre o pensamento em termos específicos e direcionados, como: quero perder 2,5 kg esse mês, indo na academia na segunda e sexta-feira, todas as semanas às 8 da manhã. Quando você surge com pensamentos como este, eles se tornam incríveis blocos de construção para os seus objetivos, e o cérebro se torna muito mais cooperativo. Muitos estudos já comprovaram que as intenções de execução são superiores às intenções de objetivo, aumentando as chances de os pensamentos se tornarem realidade, especialmente se você falar sério e não apenas diz. Uma forma de dar mais força às suas intenções é transferir os pensamentos de uma lista de tarefa para o seu calendário com um lembrete. O cérebro tem muito o que fazer em qualquer dia. Ajudando-o dessa forma realmente fará com que ele lhe atenda e queira ajudá-lo a atingir os seus objetivos. Olá e bem-vindos a mais um vídeo sobre lei da atração e manifestação. Hoje nós vamos falar sobre como sair da rotina da não ação. Se você achar que, apesar de todos os seus esforços, seus pensamentos ainda estão fazendo progresso, pode ser que a sua mente tenha obtido exatamente o hábito oposto, presa em um circuito que a mantém em uma rotina de não realização. Um renomado estudo realizado há muitos anos
ilustra esse fenômeno. Nele, um grupo de psicólogos se reuniu para observar o comportamento de crianças e notaram algo estranho. Quando as crianças estavam em seus berços, elas brincavam com seus brinquedos e depois os jogavam. Elas começavam a chorar. Suas mães recuperavam o brinquedo e devolviam a elas. Elas batiam palmas e ficavam felizes. Então, suas mães se viravam e elas jogavam o brinquedo novamente. Os pesquisadores denominaram esse tipo de comportamento como compulsão de retenção, e ele é exercido em todos os tipos de cenários. Existem mesmo algumas evidências que sugerem que estamos programados para isso. Quando ficamos presos em um circuito de decepção, simplesmente tentamos nos tornar cada vez melhores com a decepção, em vez de saltar para o circuito de realização. Um mecanismo-chave para quebrar esse ciclo é fazer girar a lanterna do sistema de atenção do seu cérebro de sobreviver para prosperar. Isso, de acordo com o Dr. Pillay, leva a ciência da possibilidade, que é sua teoria básica, baseada em anos de pesquisa do cérebro e observação da maneira como as pessoas se comportam nos níveis mais profundos. Ao converter os pensamentos em realidade, ele diz, você deve pensar em termos de possibilidade e não de probabilidade, como as exceções o fizeram, não o que a maioria das pessoas experimentou. Como as pessoas de inteligência média acabam com carreiras de grande sucesso, como as pessoas que vêm da mais baixa pobreza se tornam ricas e financeiramente livres? Essas são as perguntas certas a se fazer, dizendo, como posso fazer isso quando eu tenho essas adversidades? Provavelmente irá fazer seu cérebro bloquear e procurar consolar você. Na verdade, é possível que você nunca tente o suficiente, porque tem medo de falhar. Essa falta de esforço é chamada de autoimpedimento. E quase todos os que Dr. Pillay viu ao longo dos anos estão presos dentro disso até certo ponto. Eles têm medo de tentar duro o bastante porque se sentirão tolos se falharem. Ao invés de se orgulharem por tentarem e por ficarem muito mais fortes e mais próximos do seu objetivo por tentar. Lembre-se, toda prática é um julgamento valioso se você aprender com ela. Dr. Pillay forneceu uma lista de alguns dos fatores que ele descreveu acima para ajudá-lo a lembrar do que você pode fazer para aumentar as chances de seus pensamentos se tornarem realidade. 1. Avalie a obra para ativar o córtex frontal esquerdo. 2. Comece tendo o fim em mente para ativar o GPS do seu cérebro. 3. Imagine usar os princípios específicos descritos acima para ativar a ação cerebral. 4. Saiba qual tipo de procrastinador você é para encontrar outra maneira de servir a si mesmo e substituir o que ativa o centro de recompensas do cérebro. 5. Reduza o perfeccionismo para evitar que seu cérebro paralise. 6. Aborde o estresse básico antes do controle do pensamento para estabilizar sua amígdala e o córtex pré-frontal. 7. Controle os pensamentos com atenção à respiração e, em seguida, use a redefinição e a reorientação para estabilizar seu cérebro pensante e sensível. 8. Use as intenções de execução em vez das intenções de objetivo,
para ajudar a memória de curto prazo. 9. Assimile a informação para que ela possa alimentar o centro de ação. 10. Circuito do salto de sobreviver para prosperar, redirecionando a lanterna do cérebro. 10. Escolha a possibilidade sobre a probabilidade para economizar energia no cérebro e ajudá-lo a descobrir onde procurar. Você está falando sério sobre permitir que seus pensamentos se tornem realidade? Siga esses princípios básicos e você terá um excelente começo.